Recentemente, um nome que está totalmente em evidência no mundo do MMA é o nome do Ilia Topuria. Hoje a gente vai falar um pouco da história dele, como ele começou a lutar, da trajetória dele e tudo que ele fez para chegar até aqui. Muitas pessoas achavam que o Ilia Topuria era georgiano ou espanhol, mas na verdade o Ilia Topuria é um cara de 3 nacionalidades. Ele nasceu na Alemanha em 1997 e viveu lá até os 6 anos. Depois dos 6 anos ele foi morar na Geórgia e lá ele conheceu a luta greco-romana, que ele treinava com o irmão dele, o wrestling greco-romano. Além da questão da luta, uma coisa que sempre tornou a amizade, a parceria dele com o irmão dele, Alexandre, muito forte, foi que eles sempre tiveram que se mudar muito. E o motivo foi que os pais dele não eram muito bem de vida, não tinham condições financeiras boas, então eles estavam sempre trocando de país ali na Europa para conseguir ter uma vida mais digna pro Topuria, pro irmão dele, enfim, ter uma estrutura familiar melhor. Quando o Topuria tinha 15 anos, na idade que ele chegou na Espanha, ele foi apresentado ao MMA. E aí ele começou a treinar novamente com o irmão dele. Depois de mais ou menos 3 anos de treinamento, o Topuria iniciou no MMA profissional aos 18 anos. Ele já tinha, portanto, 12 anos de experiência com luta, considerando que ele conheceu as artes marciais e começou a treinar o wrestling greco-romano com apenas 6 anos de idade. Ele fez sua luta contra o Francisco Javier lá em Valência, na Espanha, e conseguiu ter o seu primeiro triunfo. Depois desse início com a vitória por finalização, o Topuria emendou mais 6 vitórias seguidas por finalização. Portanto, 7 vitórias, todas por finalização, nas primeiras 7 lutas do Ilia Topuria. Ele lutou em eventos como MFE, Cage, um evento da academia dele que era Climbing Club, e também lutou no Brave. Uma conquista exclusiva na carreira do Topuria que pouca gente sabe é que o Topuria é o primeiro lutador georgiano a ser faixa preta de jiu-jitsu brasileiro, que explica totalmente essa questão da finalização dele ser muito boa. Em 2018, o Topuria lutou no Cage Warriors, onde ele teve 2 ótimas vitórias por finalização, e logo depois disso, ele lutou no Brave e conseguiu um nocaute espetacular contra o Steven Gonçalves. O Topuria iniciou no UFC em 2020, diferente das outras vitórias avassaladoras dele, essa foi por decisão. Ele enfrentou o Youssef Zalal e levou a decisão unânime dos juízes. Depois dessa vitória, que não é muito comum, o Topuria enfrentou o Damon Jackson e o Ryan Hall e enfileirou os dois com nocautes no primeiro round. Depois dessas 2 vitórias por nocaute no primeiro round, o Topuria meteu mais um nocaute, dessa vez no segundo round, contra o Jay Everett, que é um lutador muito experiente. E logo após isso, no mesmo ano, finalizou o Bryce Mitchell com uma finalização também insana. Depois de 5 lutas no UFC, Ilia Topuria conseguiu a luta que levou ele pro title shot, que foi uma vitória que ele teve por decisão contra o Josh Emmett. Esse triunfo que ele teve contra o Emmett simplesmente abriu as portas para ele enfrentar um dos maiores pesos-pena, se não o maior de todos os tempos, Alexander Volkanovski. Esse foi o ápice da carreira do Topuria. Então o grande momento chegou. O Ilia Topuria foi enfrentar o Volkanovski em busca do título e no começo da luta o Topuria estava deixando o Volkanovski se soltar, estava tentando controlar a distância e pegar qual que eram os padrões do adversário, mapear o jogo do Volkanovski. Depois de todo esse jogo de receber golpes, segurar, controlar a distância, o Topuria conseguiu acertar um golpe aos 2 minutos e meio do primeiro round que balançou o Alexander Volkanovski. E parece que nesse momento o Topuria conseguiu finalmente desenhar qual que seria o plano dele para ele conseguir contra-atacar da melhor maneira possível. E foi o que ele fez. Ele conseguia encurralar o Volkanovski, soltar uma ótima sequência de golpes e na hora do contra-golpe ele recuava, fazendo o Volkanovski ter todas as tentativas de acertar ele frustrada, cansando e jogando o golpe fora. O Topuria foi marchando para frente e tentando encurralar o Volkanovski na grade. No final do primeiro round, existe um susto onde o Ilia Topuria quase acerta um golpe que seria fatal, mas mesmo assim não consegue acertar, o Volkanovski consegue desviar e fim do primeiro round. Topuria e Volkanovski foram para os respectivos corners e lá o Topuria recebeu os conselhos que ajudaram ele a conseguir o triunfo contra o Volkanovski, que vieram, claro, do irmão dele. Quando começa o segundo round, depois de receber todas as instruções do irmão dele, ele só precisava de uma sequência para ele conseguir apagar a luta. E assim ele continuou fazendo, mapeando a distância, controlando e estudando o adversário dele, muito frio, muito técnico. E essa frieza do espanhol, a malícia, conseguiu fazer com que ele encontrasse o momento perfeito, colocando o Volkanovski na grade, ele nocauteou o Volkanovski numa sequência insana de golpes. Com esse nocaute insano, onde ele colocou um dos maiores pesos-penas da história do MMA para dormir, ele se consagrou o campeão linear dos pesos-penas do UFC. Depois desse nocaute plástico contra o Volkanovski, muitos ficaram se perguntando o que faltaria para o Ilia Topuria. Quem que era o adversário? Qual que era a luta a ser feita para o Topuria? Se haveria uma competição na categoria, um adversário à altura para conseguir frear ele? Foi nessa ausência de um adversário claro que a lenda Max Holloway, considerado também um dos maiores pesos-pena de todos os tempos, desafiou o Ilia Topuria e disse ainda que ele estava fugindo do Max Holloway, que ele era o cara e a luta contra o Topuria ia ser dele.
O Holloway também é considerado um dos maiores pesos-pena da história do UFC, competindo junto com o próprio Volkanovski e com o José Aldo, que inclusive o Holloway venceu 2 vezes. Então essa luta, mais uma lenda chamando o Topuria, foi algo que animou o público. E todo mundo se perguntou, será que agora começa o legado de Topuria? Será que agora é um novo reinado no peso-pena? Foi então que o Topuria ousou ainda mais e ninguém acreditou no que ele estava falando. Ele iria nocautear o Max Holloway, lutador que com mais de 15 anos de experiência nunca havia sido nocauteado e mal tomou um knockdown na vida. E depois de tanta dúvida, tanto questionamento, tantas provocações, finalmente começou um embate contra o Max Holloway. O gongo tinha soado. A diferença de altura entre os dois lutadores é notável. Enquanto o Topuria tem 1,70 metros de altura, o Max Holloway conta com 1,80 e uma envergadura muito maior que do Topuria. O Max Holloway tentava usar a envergadura dele para acertar golpes mais longos, mas o Topuria aproveitava essa oportunidade para entrar dentro do golpe, dentro da envergadura do Max Holloway e contra-golpear, machucando e diminuindo o poder de Max Holloway. O Topuria, com a velocidade, com a rapidez e precisão dele, só desferia os golpes necessários, não ficava desperdiçando o golpe. Ele precisava machucar o Max Holloway para diminuir o ritmo dele, que é conhecido por só aumentar durante a luta. O Topuria visivelmente queria encurralar ele, colocar ele na grade e conseguir um golpe de oportunidade. Foi então que no terceiro round entrou o golpe mais importante da luta até então. O Topuria acertou um direto no meio do rosto do Max Holloway, que fez o havaiano sentir muito, ficar muito tonto. Ao invés de se desesperar e sair buscando desesperadamente o nocaute, o Topuria foi cadenciando, foi buscando encurralar o Max Holloway. Num erro de joelhada e uma falha de controle de distância, o Max deixou o rosto exposto, que foi suficiente para o Topuria acertar um cruzado extremamente preciso no rosto do havaiano, que fez com que ele desmontasse na hora. E como foi prometido, foi feito. Ilia Topuria nocauteou o Max Holloway no terceiro round na disputa de títulos no mês de outubro de 2024. E durante toda essa trajetória, ainda assim estava presente o irmão Alexandre no corner, ajudando nos treinamentos o tempo todo com o Ilia Topuria. E foi um dos momentos mais felizes, com certeza, dos dois como irmãos e como parceiros de treino. O que falta agora pro Ilia Topuria? Quem é o cara que consegue chegar perto dele? Agora ele é imbatível nos pesos-penas? Por mais que a próxima luta dele, o próximo desafio dele seja incerto, uma coisa dá pra falar, dá pra dizer com certeza. Ele veio pra ficar. Ele ainda é muito novo, ele tem só 27 anos e já teve tantos triunfos incríveis contra lendas, performances dominantes e muita margem pra evolução, muita dedicação. Ilia Topuria é realmente o cara a ser batido no UFC no momento. E agora, a única coisa que resta na cabeça do público é: será que o Ilia Topuria vai subir de categoria e finalmente acabar com o reinado de Islam Makhachev? Da maior conquista do campeão, a família, o Ilia Topuria hoje tem um filho de 6 anos de idade e uma filha recém-nascida. Ele é casado com uma influenciadora que é venezuelana, mas hoje reside com ele na Espanha, e tem uma família linda e unida, onde ele vive com os pais, com o irmão, e tem todo o contato familiar, que foi o que ele sempre valorizou, que ele sempre sonhou, e que foi o que aquela criança teve que se apegar nos treinamentos, no esporte, na família, para conseguir chegar onde chegou e com certeza aonde ainda vai chegar.